Oi, pessoal. Hoje eu trago para vocês a leitura de um cordel que eu escrevi por ocasião da celebração da passagem dos 70 anos de criação da Justiça Eleitoral. Nesse cordel, eu trago como linha do tempo a urna de votação. E pesquisando sobre a urna de votação, eu me deparei no período das vilas coloniais. Então, eu trouxe esse momento, esse recorte histórico também para o cordel, né, que fala sobre a justiça eleitoral, mas fala, sobretudo, da urna de votação, esse elemento tão importante no dia da eleição, onde o eleitor deposita o seu voto, né, que é a principal a ferramenta mais poderosa de uma democracia. Então, com vocês, Justiça Eleitoral, mais de 70 anos de história para contar. A primeira eleição no Brasil foi no período colonial, na Vila de São Vicente, para a Câmara Municipal, sob as ordenações do reino, normas vindas de Portugal. Num saco de pano dividido, pelouros eram guardados, bolas feitas de cera, onde os votos eram depositados. Neles continham os nomes dos eleitos para os mandatos. Com o passar do tempo, pouca coisa mudou. O voto era censitário, R$100.000 era o valor, para poder e as urnas, e o padre era o censor. No reino de Dom Pedro, expediram as instruções, a primeira lei brasileira para regular eleições. Não tinha partido político, sendo indireta a votação. E no Brasil Império, o voto era depositado numa urna de madeira, era o modelo utilizado. Tinha 3 fechaduras para o sigilo ser guardado. Dom Pedro promulgou, com muito refinamento, a lei que determinava e obrigatoriamente a inscrição de eleitores e surgia o alistamento. Lei Saraiva, ou do censo, marcou a história do país. Trouxe as eleições diretas, primeira vez no Brasil. O analfabeto podia votar. Alistado, a lei exigiu. Proclamada a República, veio nova legislação, qualificando os eleitores e marcou uma eleição, a do Congresso Nacional, para a primeira Constituição. E a urna de madeira ainda era utilizada, tinha abertura superior para a cédula ser depositada com uma fechadura e a chave bem guardada. Na Primeira República, leis foram promulgadas, justiça eleitoral não havia, fraude na eleição dominava, voto de cabresto e o povo tinha vontade manipulada. Aqui faço um registro que o mundo quis propagar, o pioneirismo feminino da mulher potiguar, que da América Latina a história veio marcar. Foi Celina Guimarães, a primeira eleitora, Joana Bessa eleita, a primeira vereadora, Alzira Soriano, a prefeita, uma história precursora. A chamada Era Vargas trouxe grande inovação. O Código Eleitoral Brasileiro, o sigilo na votação, os partidos políticos e proporcionalidade na representação. Mas um grande feito foi trazer a criação da Justiça Eleitoral e a sua composição, um Tribunal Superior Eleitoral, um regional em cada capital e o juiz eleitoral no interiorzão. No período da República, não houve modificação. Continuava de madeira a urna usada na votação, ficando esse modelo até a redemocratização. O golpe do Estado Novo, numa determinação dos órgãos da Justiça, a eleitoral faz exclusão. Casas legislativas foram dissolvidas e estados sofreram intervenção.
Mas fim do período golpista, inicia a redemocratização. A Justiça Eleitoral retorna não só para cuidar da eleição, mas da importância do voto e servidores fazer a requisição. O segundo Código Eleitoral trouxe muita alteração. O voto secreto assegurado numa cabina de votação, autenticidade da sobrecarta na urna e sem violação. A partir dos anos 50, a urna era confeccionada de lona branca e com zíper, com arame, era lacrada, possuía selo de chumbo com alicate, era apertada. E o código instituía folha individual de votação. Era o título eleitoral. Agora, com identificação, tinha a foto do eleitor e o número da sessão. E logo depois surgiu cédula única de votação, com nomes dos candidatos que disputavam a eleição. A justiça e os partidos distribuíam na nação. Com tampa móvel e chave, a urna novamente voltou, feita de lona marrom. O Brasil todo adotou. O selo lacrador valia se o juiz em audiência rubricou. A emenda constitucional, nos anos 60, implantou o sistema parlamentarista, mas pouco tempo durou, pois o povo, num plebiscito, o presidencialismo optou. Um novo Código Eleitoral, durante o regime militar, previa eleição direta. Generais estavam a governar. Através de atos institucionais, passaram também a legislar. E a cédula eleitoral, ao TSE cabia aprovar o nome dos candidatos, um sorteio dizia o lugar. O voto era obrigatório, mas analfabeto não podia votar. A Constituição de 67 cria o Colégio Eleitoral, delegados das assembleias e membros do Congresso Nacional elegiam o presidente mediante votação nominal. E como se não bastasse, um outro ato institucional impõe recesso do Legislativo até do Congresso Nacional, caça mandatos eletivos, suspende garantia constitucional. E no governo militar, houve muita restrição da propaganda eleitoral e não havia previsão de debates entre candidatos, determinava a Lei Falcão. No final dos anos 70, a situação veio mudar. Atos institucionais revogados, partidos puderam se organizar, veio o pluripartidarismo. Para governador, podia votar. Nos anos 80, a Justiça Eleitoral começa a informatização, processamento eletrônico, do cadastro faz unificação, sistema totalizando votos, agilizando a eleição. Na época, o Brasil lutava pela redemocratização, votava para governador, para presidente, podia não. O povo, então, foi às ruas, direta já foi a manifestação. Com o fim do regime militar, a nova república começou. Uma emenda constitucional, eleição direta determinou para o cargo de presidente e o povo comemorou. A emenda determinou o analfabeto votar em caráter facultativo, garantindo o direito basilar, eleger seus representantes para a sociedade melhorar. A Constituição de 88, plebiscito, mandou realizar para que o povo escolhesse a forma e sistema de governar, foi decidido pela República e o presidencialismo continuar. Após 29 anos sem presidente escolher, o eleitor volta às urnas na eleição direta eleger o presidente da República e a democracia vê renascer. Na década de 90, em plena informatização, a Justiça Eleitoral brasileira, numa grande inovação, utiliza de forma pioneira a urna eletrônica de votação.
Mas a grande novidade na segurança da eleição foi a tal biometria do eleitor na sessão, reconhecendo a digital para ter acesso à votação. Por causa da pandemia, a digital não vai usar. O eleitor leve a caneta para o caderno assinar. Não esqueça o documento com a foto para se identificar. Dia 15 de novembro será o dia da votação, mas das 8 às 10, cedinho. Preste muita atenção. Reserve para os idosos comparecerem à sessão. Votar com segurança do eleitor é obrigação. Na fila, o distanciamento. Na urna, preste atenção. Exerça o voto livremente, sem qualquer intervenção. Assim contou-se a história das urnas de votação e da justiça eleitoral, que tem como missão fortalecer a democracia, patrimônio da nação. Esse foi o Cordel. Agradeço a Seção de Biblioteca e ao Centro de Memória do TRE do Rio Grande do Norte, instituição da qual ainda faço parte, mesmo que como servidora aposentada, e aos centros de memória de todos os TREs que mantêm com muito empenho, o resgate da história da democracia brasileira.